queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. É uma grande alegria estar nessa casa novamente. E eu, primeiramente, eu gostaria de parabenizar esse ponto de luz. Parabenizar esse ponto de luz pelos 15 anos de existência dessa casa. Agradecer também pela confiança, pelo carinho que me recebem sempre. Que Jesus, esse mestre amoroso, ele continue abençoando esse ambiente, esses trabalhadores queridos, e que também conduza a nossa fala, a nossa conversa, a nossa reflexão para a noite que nos espera, para esse momento abençoado em que Jesus nos possibilita estarmos aqui. Hoje, então, eu já estou nessa casa há bastante tempo, já me sinto parte dela, mas hoje eu não venho sozinha. Hoje eu venho com meu amigo Mário Costa e nós estamos fazendo um projeto, né, Mário? Trabalhando em um projeto desde o início do ano. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus esteja presente nesse ambiente e está, né? Derramando bênçãos sobre todos nós. Esse projeto realizamos nesse ano 2018, Viver Família, onde tivemos a primeira etapa falando sobre as mães, né? O amor de mãe e compaixão. A segunda etapa? Falamos sobre os pais em agosto. A missão é a bênção de ser pai. E agora estamos na terceira etapa, penúltima, né? Nosso projeto falando sobre o despertar da nova geração, as crianças e os jovens da nova geração. Então, como despertar, né, Mário? É isso aí. Como despertar os talentos das crianças e dos jovens da nova geração. É um grande desafio, não é? Um grande desafio para os pais, por conta da correria do dia a dia, em que nós, muitas vezes, nós não temos o tempo para a reflexão, porque para podermos conduzir alguém, nós precisamos refletir, né? Nós precisamos prestar atenção, é assim, Mário? E por outro lado, as escolas, que também ficam muitas vezes sem saber como inserir essa nova geração ainda no ensino que não interessa mais, né? Para os jovens não interessa mais. Então, como inserir? É um grande desafio, não é? Bem, meus irmãos, eu vou iniciar contando para vocês uma experiência que eu tive há alguns dias. Eu faço um trabalho voltado, direcionado a jovens. Jovens entre 16 até 25 anos de idade. E o tema da conversa era uma conversa interativa. O tema era educação, a base para a vida. E a pergunta foi a seguinte: diante de jovens tão bem educados, a pergunta também não poderia ser outra. Quem foi que educou vocês? E alguns responderam que foram educados pelos pais, pai e mãe, outros apenas pela mãe, outros apenas pelo pai, e alguns surpreenderam, disseram: olha, eu fui educado pela experiência, pela vida. Quando saí do meu lar e já não tinha mais ninguém passando a mão em minha cabeça. A vida é uma educadora, né? E alguns disseram: eu fui educado no quartel. Quando entrei para o quartel, lá existia uma disciplina rígida. Horário para acordar, horário para se alimentar, horário para retornar, horário para descansar. E aí eu liguei essa fala, esses relatos, a esse nosso tempo. Porque educar, eu acredito que aqui tem alguns professores, educar significa arrancar de dentro aquilo que está adormecido. E nós, conhecedores do Evangelho do Cristo, não é, Mário? Nós sabemos que ao fazer o plano reencarnatório, nós temos a bênção do esquecimento. Chegamos aqui e por não suportarmos aquilo que nós fizemos lá no passado, nós esquecemos aquilo em que nós equivocamos, certo? Então nós temos essa bênção do esquecimento. Porém,
nós não esquecemos só aquilo que nós nos equivocamos, nós esquecemos também dos nossos talentos, aquilo que nós tínhamos, o que nós aprendemos de bom. Então, esses talentos precisam ser despertados. E qual é o meio, qual é a maneira de se fazer isso? Será que existe uma receita pronta? Não, né? Mas nós precisamos estar atentos, observar. E isso de estar atento, de observar quais são os talentos das nossas crianças e dos nossos jovens, é a responsabilidade da família, porque a família é a base, o lar é a primeira escola das almas. Então, responsabilidade da família, a responsabilidade das escolas, que os professores precisam estar atentos e observar aquele aluno que tem uma habilidade maior, né? E também de toda a sociedade. Despertar, observar, perceber, não ser egoísta e admitir que o outro tem talento, que o outro é capaz. Então, essa é a responsabilidade, família, escola e toda a sociedade, certo? Muitas vezes nós nos equivocamos nessa questão, talentos, porque nós muitas vezes acreditamos que ser talentoso é ser um artista famoso, um jogador de futebol famoso, alguém que faça algo grandioso, não é assim? Na verdade, meus irmãos, o talento tem a ver com habilidade. A habilidade de saber lidar com as nossas emoções, para que nós possamos nos comunicar melhor, para que nós possamos expressar verdadeiramente aquilo que nós sentimos. Habilidade, a responsabilidade, iniciativa tem a ver com talento. Tomar iniciativa, prestar atenção. Tem aquelas pessoas que têm uma força, uma habilidade para lidar com determinadas situações, tomar decisões. É habilidade. Tomar decisão é uma habilidade, porque algumas pessoas não têm, não conseguem, travam na hora de tomar uma decisão. Então vejam bem, quantos talentos nós temos dentro de nós que precisam ser despertados. Quanto nós podemos colaborar no despertar de talento do nosso próximo. E principalmente das nossas crianças, que estão começando e que têm toda aquela energia vital, que tem toda uma disponibilidade, que tem toda a alegria. Daqui a pouco o Mário vai falar sobre isso, né, Mário? A criança, ela traz essa força, porque ela está iniciando. Então, quanto da nossa responsabilidade de observar isso. E tem uma historinha muito bacana que eu ouvi há poucos dias atrás, em que um palestrante espírita, ele contava que uma criança estava com sua mãe e estavam aguardando para assistir um grande show de piano. O artista ainda não havia chegado, estava naquele momento de intervalo, e a mãe conversava com a sua amiga que estava no camarote ao lado. A criança, muito pequena, mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, como toda criança que não consegue ficar próximo da mãe muito tempo, aquela criança começou a caminhar. E a mãe, distraída, conversando, nem se deu conta que a criança havia saído de perto dela. E aquela criança começou a andar, passar por um camarote, passar pelo outro, quando de repente se depara com uma porta, e nessa porta estava escrito: proibido entrada. Dizer proibido entrada para uma criança pequena é a mesma coisa que dizer pode entrar, né? Fica à vontade. Não é assim? Muito bem. Aquela criança entrou, subiu ao palco, as luzes se apagaram e deu o sinal para que o artista entrasse. Abriram-se as cortinas e a mãe ficou apavorada quando percebeu que seu filho, tão pequenino, estava
estava sentado ao piano, envolvido com aquela experiência nova, fascinado com tudo aquilo, e a criança com o dedinho só começou a tocar um cai-cai balão. Cai-cai balão aqui na minha mão. E o público ensaiou um riso. Foi quando o grande artista entrou. Sem que o menininho percebesse, ele fez um sinal para o público. Silêncio. Aproximou-se daquela criança, chegou próximo do seu ouvido e disse: não para. Continua tocando. E a criança continuou. Então aquele pianista colocou o braço esquerdo em volta daquele menino, colocou a mão no piano, a mão esquerda, e começou a fazer uma base para aquele cai-cai balão. E com a sua mão direita, ele fez um solo extra. E aquele cai-cai balão, que era uma sinfonia de uma só nota, se tornou algo de uma beleza indescritível. Moral dessa história: meus irmãos, todos nós, sem exceção, estamos na terra para tocar o nosso cai-cai balão. Sabe qual é o problema? É que nós queremos algo extraordinário. E aí o que era para ser feito, bem feito, nós não fazemos. Nós passamos por cima daquelas pequenas coisas, achando que aquilo não tem importância nenhuma. E tudo na terra tem importância. Tudo é importante, desde que nós o façamos com carinho, com amor, com dedicação. Se eu só preciso tocar o meu cai-cai balão nessa terra, por que é que eu quero logo voar e chegar nas alturas? Isso vai me fazer feliz? Se eu não tiver disciplina na trajetória, por mais que eu conquiste, eu não serei feliz. E existe um outro problema muito grave nessa história toda, que muitas vezes nós desanimamos quando alguém nos olha e começa a rir. Quando alguém aponta e diz: você não consegue. Aí eu desanimo. Que muitos de nós ainda necessitamos de alguém que chegue ao nosso ouvido e diga: não para. Não para, continua tocando. Continua tocando com seu cai-cai balão. Continua acreditando em você. Continua acreditando na tua capacidade, nessa força que tem dentro de você. Continua querendo despertar dentro de você os talentos que estão adormecidos. Todos nós estamos na terra com uma missão. Todos. Ninguém está aqui a passeio. Nós temos um valor gigantesco, só que nós não percebemos. Só que nós muitas vezes, ao ouvir um não, um riso, nós desanimamos e recuamos. Não é assim? Quando nós deveríamos continuar tocando. Não para. Continua. Acredita. Meus irmãos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Ou seja, essa é a primeira lição da vida. Trabalha, busca, acredita. Esse é o ensinamento do Cristo. Porque é uma ingenuidade nossa acreditar que nós estamos aqui e eu também sou talentosa. Eu sei fazer tal coisa. Então deixa assim. Não, eu preciso aperfeiçoar. Eu preciso aperfeiçoar. Mas Rose, eu oro. Não basta orar, porque a espiritualidade não vai descer e fazer o que você tem que fazer. Nós precisamos orar sim, porque a espiritualidade ela intui. A espiritualidade orienta, nos fortalece,
nos sustenta no dia a dia. O Pai Maior acredita em cada um de nós. Agora, a minha parte é minha. Eu estou aqui para cumprir a minha parte, para tocar esse meu caicai balão, para fazer o meu melhor, para me dedicar. E é isso que eu preciso passar para os meus filhos, desde cedo. O valor que eles têm. E não dizer, quando você crescer, você será um grande homem. Não, você já é uma grande pessoa hoje. E você será melhor ainda no futuro, se você aperfeiçoar aquilo que já tem dentro de você. Tá? Porque esse também é um grande equívoco de nós, muitas vezes, pais, que dizemos para os nossos filhos: quando você crescer, você será. Não, você já é. Você só precisa aperfeiçoar. Então, o que é que os pais podem, Mário? Auxiliar e ajudar nessa conquista dos nossos filhos, nesses talentos. Bem, a importância do pai e da mãe é grande para os filhos. Mas os pais não têm uma receita infalível para transformar os seus filhos em pessoas bem-sucedidas e felizes. Porque o sucesso e a felicidade dependem de cada um de nós. Agora, o que os pais podem fazer é educar os filhos com amor, com carinho. Os nossos filhos não podem ser cópias da nossa personalidade com relação à educação que nós imprimimos a eles. Porque nós podemos educar todos os filhos iguais, mas cada um escolhe o seu caminho, né? Cada um decide se quer seguir o caminho dos pais, o que eles orientam ou não. Porque, meus irmãos, os nossos filhos são espíritos. São espíritos. E o que nós transmitimos aos nossos filhos são as características físicas, ou seja, a genética, a cor do cabelo, dos olhos, da pele, predisposição para uma ou outra doença, isso aí sim. Agora, as características morais, não. Isso nós não transmitimos, porque eles são espíritos diferentes. As nossas crianças são espíritos integral. É como um delicado circuito capacitado para assumir todas as informações, para assimilar essas informações. Porém, eles não estão ainda em condições de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, do que é mal. Aí vem a importância dos pais de educar os filhos. E muitas das vezes a gente acha que educar os filhos é colocar na escola. Os professores têm que educar, não. É tudo lá. É no ambiente familiar que nós temos que educar os nossos filhos. E mostrar a eles o caminho. O caminho do bem, o caminho do amor. Vocês sabiam que até os 7 anos de idade a criança está receptível aos ensinamentos? E por elas ainda não ter essa condição de discernir as coisas, nós temos que mostrar, ensinar que as crianças não nascem obedecendo, que elas, para obedecerem, têm que aprender. Todos nós aprendemos, né? A andar, alimentar-se, a fazer as suas necessidades. Então, nós temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos, mostrar a eles o caminho certo. E assim também descobrir os seus talentos. E é desde pequeno que a gente vai descobrindo os talentos dos nossos filhos, em suas brincadeiras, habilidade, agilidade dos pequeninos e também dos nossos jovens. Muitas das vezes os pais querem que os seus filhos sigam o mesmo caminho. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que ele seja professor, enfim, nós queremos escolher o caminho dos nossos filhos. E não é assim. Eles têm que descobrir. E é na adolescência que vem à tona, né, aquelas experiências acumuladas durante a sua caminhada nessa trajetória evolutiva. E é na adolescência
que o corpo e o psiquismo estão preparados para receber essas informações. É quando o jovem passa por aquele momento de descobertas, de dúvidas, também de medos. Quantos jovens têm dificuldade de procurar o seu caminho, a sua profissão, realizar a sua vida? Quantas dificuldades. Então, durante a infância, aquele espírito é como se estivesse adormecido, estivesse no sono profundo, porque a sua personalidade não surgiu. Jesus estava com os discípulos quando eis que apresentaram a ele algumas crianças. Mas os discípulos, com palavras rudes, afastaram aqueles que apresentavam as crianças. E Jesus, vendo aquela situação, disse a eles: deixai vir a mim as criancinhas, não impeçam, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, se você não receber o reino de Deus, o reino dos céus, como uma criança, não entrará nele. Aí Jesus veio, abraçou as crianças, beijou as criancinhas, abençoou, mostrando que os nossos pequeninos, na sua humildade, simplicidade, na sua verdade, na sua honestidade, é um exemplo para todos nós adultos. Mas ali está um espírito adormecido ainda. Talvez um espírito milenar, cheio de experiências, de conquistas. Um espírito com mais resistência do que o pai e a mãe. Essa é a nova geração. Porque a gente observa, hoje em dia, a facilidade que as crianças têm. A capacidade de crianças tão pequenas, com seus 2, 3, 4 anos, de ficarem atentas no que os pais estão fazendo. Aquele pai estava sentado fazendo um trabalho, o filho se aproxima, um filho de 5 a 6 anos, e ele fica atento no que o pai está fazendo. Seus olhos brilham como se ele quisesse fazer alguma coisa ou ajudar o seu pai. O pai diz: meu filho, vai brincar? E ele sai. Depois de algum tempo, ele volta e senta novamente, olhando para o pai. Suas mãozinhas parecem que querem agitar, mexer. E o pai diz: meu filho, não fica aqui, vai brincar. E o filho então, novamente sai. Daqui a pouco o filho volta, senta e começa assim. E o pai pergunta: o que foi, meu filho? Estou cansado, pai. Está cansado? Mas cansado do quê? Estou cansado de brincar. Aí ele viu que o filho queria ajudar. Ele disse: vem aqui, meu filho, vamos ajudar o pai. Seus olhos brilharam, suas mãozinhas parece que estavam ágeis. E é assim que a gente vai despertando os talentos dos nossos filhos, observando no seu comportamento, nas suas brincadeiras. E nós adultos também temos que descobrir os nossos talentos. Os nossos talentos escondidos. Ah, mas eu já estou com 60, 50, 80 anos. Não importa a idade. Você pode fazer coisas que você tem vontade. Basta acreditar. Como falou, acreditar em você mesmo. Isso se chama convicção. O homem torna, muitas vezes, aquilo que ele próprio acredita que é. Se você falar para você mesmo: eu sou capaz, você consegue. Eu tenho possibilidade, eu sou filho de Deus. Agora, se você disser: não, eu não consigo, eu sou incapaz, sou inútil, e você vai acreditar que é. Então você tem que ter convicção, acreditar em você. E assim nós temos que acreditar nos nossos filhos, como o Rose disse. Eles são vencedores desde o início. E muitas das vezes a gente não acredita. Certa feita perguntaram a um sábio qual era o melhor exemplo a seguir.
aos homens piedosos que entregam a sua vida a Deus sem perguntar o porquê, ou dos homens cultos que procuram entender a vontade de Deus. E ele diz: nenhum nem outro. O melhor exemplo a seguir é o das crianças. Das crianças, serão alguns. Mas as crianças não sabem nada. Aí que você se engana. A criança tem 4 exemplos que deveríamos seguir. O primeiro deles: as crianças estão sempre alegres sem saber o porquê. E é uma verdade. Dificilmente a gente vê uma criança triste, só se estiver doente, né? O contrário, estão sempre alegres. Bota um grupo de crianças brincando, é só alegria. As crianças, elas estão sempre ocupadas. E também é uma verdade. Mesmo aqui paradinha, sempre tem uma criança que está ocupada, fazendo alguma coisa, ágil. As crianças, quando elas querem alguma coisa, elas sabem exigir com determinação e persistência. Quem já não passou por isso, né? Um filho na loja: mãe, compra, mãe. Ô mãe, ô pai, eu preciso disso, pai. Eles persistem, são determinados. Uma criança, ela sabe chorar com toda a sua força, mas basta uma atenção, um carinho, um novo desafio, elas param de chorar. Se o nosso filho cai e a gente diz: coitadinho, machucou meu filho, aí mesmo que grita, né? Agora, se você diz: vamos lá, guerreiro, levanta, ele já vai. É um novo desafio. E nós adultos deveríamos seguir esses exemplos. Deveríamos. Porque muitas das vezes nós vivemos tristes, pouco sorrimos. Muitas das vezes a gente não se ocupa em nada, fica na ociosidade. Muitas das vezes, quando a gente quer alguma coisa, na primeira dificuldade já desistimos. Não lutamos por aquilo que queremos. Nós também, quando choramos, nos sentimos desprezados, coitados, mesmo que surja outro desafio, a gente não quer saber de nada, a gente se isola, Então a criança tem tudo que é necessário para vivermos em harmonia com Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6, parábola dos talentos. O Senhor, Ele teve que se ausentar. Ele deixou com seus servos alguns talentos. O primeiro deixou 5, o segundo deixou 2 e o terceiro deixou 1. Aquele que recebeu 5 talentos, ele investiu nos seus talentos. Ele multiplicou. De 5 ficou com 10. O segundo fez a mesma coisa, de 2 ficou com 4. Mas o terceiro, ele ficou com medo de perder o seu talento. Enterrou, abafou, ocultou. Eis que o Senhor voltou e prestar conta dos talentos. E ele então primeiro disse: aqui estão os 10 talentos. 5 e 5. Certo ponto. Você investiu, você usou os talentos. Você multiplicou os talentos. A mesma coisa o segundo. Ele multiplicou os talentos. Mas o terceiro, não. Entregou o mesmo talento. E ele disse: você é um servo mau. Por que você não investiu no seu talento? Por que você não acreditou em você? Por que você não foi em busca? Por que você não multiplicou? E às vezes a gente oculta os nossos talentos. Muitas das vezes a gente não acredita nos nossos sonhos. Muitas das vezes a gente não acredita na nossa capacidade de superação e vencer. Então nós temos que incentivar os nossos jovens, as nossas crianças, que são a nova geração do nosso planeta. E esses espíritos são de uma forma intelectual mais evoluída do que nós. Aí a responsabilidade é maior para nós pais, de educar, mostrar o caminho certo. E nós temos essa condição. Nós temos que acreditar. Nós temos a possibilidade de ajudar esses nossos pequeninos. Aquele jovem morava no centro-oeste dos Estados Unidos.
E ele trabalhava com seu pai, que era domador de cavalos. Uma vida simples. Mas ele tinha um sonho de ter cultura e ele se dedicava ao estudo. Durante todo o dia ele trabalhava com seu pai, com os animais, mas à noite ele estudava. E assim ele frequentou várias escolas. E eis que em uma dessas escolas, o professor pediu para que eles fizessem um trabalho sobre os seus sonhos. Quais seriam os seus sonhos? E ele se empolgou tanto que ele resolveu fazer quase 20 páginas. E ele ali dizia que gostaria de ter uma área de 80 hectares, uma casa com 400 metros quadrados, pomar, animais, uma família e viver feliz. E ainda desenhou com detalhes tudo aquilo que ele sonhou, ou que ele sonhava em ter. Ele estava empolgado, ansioso. Depois de 3 dias, o professor entrega o seu texto e a nota, que era ruim. Ele ficou abalado. Depois o professor chamou ele no canto e disse: você colocou um sonho que é incapaz de realizar. Você é uma pessoa pobre, filho de domador de animais. Você nunca vai conseguir realizar os teus sonhos. Ele ficou triste. Mas se você quiser, procure outro sonho. Eu te darei uma boa nota. Ele chegou em casa, contou ao pai e disse ao pai: meu filho, o sonho é teu. O sonho é teu. Agora você é que vai escolher se você fica com o teu sonho ou procura outro sonho. Porque talento você tem. O filho voltou à escola, entregou o mesmo texto e disse: eu prefiro ficar com a nota ruim. E quem conta essa história é aquele jovem homem que conseguiu os seus 80 hectares de área, uma casa de 400 metros quadrados, uma família excelente, pomares, animais, e todo final de semana ele recebia dos colégios as crianças carentes para passar um dia na sua fazenda. Depois de 30 anos, o professor levou um grupo de alunos também na sua fazenda. Ele reconheceu. E eis que o professor disse a ele: parabéns. Fico feliz por você não ter acreditado nas minhas palavras, pelo meu ciúme, porque eu era uma pessoa atormentada. Eu tinha problemas e não queria que as pessoas realizassem seus sonhos. Quantos jovens eu destruí seus sonhos, mas você acreditou e hoje aí está o exemplo. E nós temos essa capacidade de superação. Basta acreditarmos e mostrar os nossos talentos, não ocultar, porque todos nós temos talentos. E as pessoas às vezes confundem, né, Rosa? Com profissão. Não é. Talento é tudo aquilo que você faz com brilho, com amor, com paixão. É tudo aquilo que você realiza. É aquela atividade que flui na sua mão. É aquele bolo que você faz. Aquele sabonete, aquele perfume. Aquele livro, aquela pintura. Que você faz com amor. Então, talento é aquilo que você faz sem ser forçado a fazer. Se você tem uma profissão e você realiza essa profissão, é talento. Mas você faz com amor. Não por causa de dinheiro, por status, por estabilidade ou por necessidade, porque as pessoas hoje em dia procuram o que é necessário para a profissão. Então você faz. Assim como na casa espírita, os trabalhadores fazem com amor, com talento. Não importa a hora que vão sair os trabalhadores, mas vão realizar com amor, vão transmitir, distribuir energias com amor. E é isso que nossos filhos têm, muito talento, e vão se despertando a cada momento. Nós temos que aceitar, e vamos aceitar com amor, através da prece. Não pare.
Meus irmãos, eu tinha uma prece preparada, né, uma mensagem muito bonita, que eu gosto muito e que eu tenho utilizado essa oração nas nossas apresentações. Mas a pedido de um trabalhador dessa casa, muito querido, eu vou recitar outra poesia, em homenagem, inclusive, ao aniversário, aos 15 anos desse ponto de luz. Nós vamos agradecer. E eu vou dizer assim: agradecemos ao Senhor pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me destes e por tudo que me das. Obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante de minha visão, pelos cegos, eu formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Sei que depois desta dor no Teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam as mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, mãos de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem o seio do corpo um filho alheio, sem receio. E pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar e eu oro por eles. Pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. Meus irmãos, é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro deles exista amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposa, de filhos e de irmãos. De alguém que lhes estenda a mão. Mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei. Simplesmente eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, pelo Teu imenso amor. Muito obrigada, Senhor. E muito obrigada, né, Mari, a essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Que Jesus abençoe. Parabéns a vocês, a todos vocês trabalhadores. Parabéns, Ricardo. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Parabéns de coração. Obrigada. Obrigado.